Contra tudo e contra todos, segue a polêmica do Botafogo. O Tiquinho Soares fez essa postagem, né? Botando lá CTCT, né? Quer dizer contra tudo e contra todos. O Botafogo que tá nessa última semana tentando fazer de tudo para jogar contra a equipe do Fortaleza, não conseguiu. A CBF adiou o jogo, né? Isso daí, na minha opinião, beneficia a equipe do Fortaleza, né? Mas todo mundo sabe, né? A culpa não é do Fortaleza, a culpa é do próprio Botafogo, que na minha opinião, eu acho assim, pelo fato do problema de energia ter causado lá no Newton Santos, né? Que foi culpa do Botafogo, não foi culpa nem da companhia de energia só, foi problema que teve interno lá no Newton Santos, prejudicou o Botafogo. Entendeu? É claro, o clube não imaginava que ia acontecer isso, né? Mas a culpa total foi do clube. Como o jogo foi domingo, né? A Fortaleza foi malandro, Fortaleza usou artifício também, né? Então não vai ter jogo e a CBF não ia marcar um jogo, né? Logo 2 dias após, né? 2 dias não, praticamente um dia e pouco depois do jogo entre as duas equipes, né? Se o jogo foi no domingo, 3 da tarde, eles não iam deixar jogar terça-feira. Na minha opinião, assim, o clube que quer jogar é o clube que poderia estar sendo assim prejudicado, seria o Botafogo, jogando 2 dias depois. É o Botafogo, então o Fortaleza não deveria opinar também, falar, a gente não quer jogar, não tem essa, tava marcado. Entendeu? O Botafogo ele poderia ter jogado sim, essa é a minha opinião. Né? Poderia ter tido o jogo sim, se o Botafogo queria o jogo, deixava ter o jogo, meu amigo. Deixava. Eu não ia ocorrer o jogo de qualquer jeito, se ocorresse tudo bem, então deixava correr o jogo. Entendeu? Isso daí, na minha opinião, poderia acontecer. O Fortaleza foi malandro, agora vai jogar o jogo com a equipe titular, né? Quando tiver o jogo. Né? E a equipe do Botafogo poderia se beneficiar e poderia conseguir esses 3 pontos caso jogasse contra a equipe do Fortaleza, né? E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre esse momento do Botafogo. E será que o Botafogo vai conseguir manter o ritmo após esses problemas ocorridos aí nos últimos dias, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Botafogo. Perguntozinho, o que pode ser de prejuízo real para esse Botafogo, esse jogo ter sido anulado? Vai ser feito na data FIFA, né? Que é a única brecha que existe para colocar no calendário um jogo que está atrasado. O que pode ter de prejuízo real, Tetra? Bom, se for, como você falou, na data FIFA, o Adrielso e o PR, eles foram convocados. Não sei se o Adrielso vai ser convocado novamente. Não sei como é que vai estar o Nino até lá, mas o PR tem sido convocado. Então já é um prejuízo. E eu não sei se outros atletas não podem ser convocados. Acredito que não. Aí quem vai ser prejudicado é o atleta que está tendo uma sequência na seleção brasileira e não vai poder ir. Porque é inadmissível, né? O Botafogo brigando pelo título, aí vai ter que ceder jogadores para a seleção, vai ser mais prejudicado. Eu acho que o Botafogo tem todo o direito de reclamar sim, e a informação sua é que o Fortaleza não tem nada a ver com isso, não pediu, né? Eu te confesso que não sei se nos bastidores não tem aquela coisa, pode ir. Eu tô trazendo aqui o oficial, né? O que acontece dentro da CBF ali, realmente a gente não tem acesso a tudo, Tetra. Ué, sabe, e assim, mas eu acho que é um erro da CBF, porque o Botafogo, esse jogo contra o Atlético Paranaense são alguns minutos que são jogados no domingo, né? A gente não vê jogo sendo adiado, assim, esses jogos próximos das decisões, pelo menos uma semana antes, a gente não vê sendo adiado, né? O Botafogo não jogando hoje, Bragantino ganha, Flamengo vence, Palmeiras vence, né? O Flamengo ou o Grêmio ganha, né? Se der empate é melhor para o Botafogo, mas um dos dois, se sai um dos dois sai vitorioso no jogo, começa a encurtar. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, mas tem que jogar esse jogo. E esse jogo vai jogar lá em Fortaleza. Com o Fortaleza, já pensou campeão? Né? Campeão ou não, né? Campeão tá soltinho, tá leve. E se não for campeão, vai brigar por uma vaga no Brasileiro, para Libertadores. Em casa, com a sua torcida. De qualquer jeito, vai ser um estádio lotado, com um time totalmente preparado, motivado para jogar contra o líder do campeonato. É um jogo muito mais complicado para o Botafogo. Hoje, certamente, o Vojvoda não sei se colocaria o time titular.
Ah, tem um elenco bom? Tem. Mas você jogar, né, com um time que está com a cabeça na final, com um time alternativo, a chance do Botafogo vencer é maior. Então acaba sendo prejudicado, sim, o Botafogo. Eu vou me basear no regulamento, né? O regulamento diz que tem que ter 66 horas entre uma partida e outra. Sim. Mas a gente já viu muitas vezes no futebol brasileiro esse regulamento ser rompido em função de necessidade de ter 3 jogos na semana. Ou alguém não viu isso? Nessa temporada, minimizou por conta... Eu já joguei assim, Pascoal. Não, você já jogou de 2 em 2 dias, sim. Você jogava de 2 em 2 dias. Você jogava de 2 em 2 dias. Era um outro panorama. Agora tem uma regulamentação de 66 horas. A CBF comunica ao Fortaleza de que o jogo não será realizado. Sim. Em função de que o problema da iluminação no campo do Botafogo não pode ser resolvido naquela data e o jogo teve que passar para domingo à tarde. Perfeito? Disputou-se com a extensão de tempo, acho que 44 minutos. 44, se eu não me engano. É isso mesmo. 44. Quase um tempo, né? Quase um tempo, né? Porque eram 6 minutos, aí depois voltaram. Sem torcida. Sem torcida, porque a Polícia Militar orientou. Tem Vasco e Flamengo. Se já tiver mais a torcida do Botafogo, é mais problema para resolver. Então, não permitiu a torcida do Botafogo nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O jogo estava... Os 44 minutos que foram jogados, nem teve jogo, gente. Aquilo não aconteceu nada. Agora, essa prática do contra tudo e contra todos é uma prática que já é adotada há quase um século no futebol brasileiro, né? Não só pelo Botafogo, né? Não. Adotada por todos os clubes. Contra tudo e contra todos. Nossa, talvez o clube que mais se utiliza disso é o Corinthians. O contra tudo e contra todos. A torcida do Corinthians está sempre nessa do contra tudo e contra todos. Né? É a que mais se utiliza disso. Do Botafogo é o jogador, né? O Tiquinho, mas tudo bem. O Tiquinho está reclamando porque o Botafogo esperava pegar um Fortaleza não tão forte. Porque o Fortaleza tem o maior... Isso é o principal, né, Pascoal? O principal era isso. Vou pegar o Fortaleza reserva. A chance de eu ganhar aumenta muito. Porque jogar com o Fortaleza titular lá... É osso. É osso, muito mais osso. Então partiu tudo daí. Mas havia o regulamento, 66 horas. Aqui no Brasil é isso. Quando não se cumpre, a gente reclama. Quando cumpre, a gente reclama. Então não sei para que tem regulamento. O Juninho, o Zinho tá falando que jogava, você se lembra? É que existe o Juninho do São Paulo jogou 2 vezes no mesmo dia. Saiu do jogo, entrou no outro. Eu não sei se o Zinho estava no Grêmio, quando o Grêmio jogou 2 vezes no mesmo dia. Agora sim. Jogou 2 vezes no mesmo dia. Não sei se o Zinho estava no Grêmio. Eu me lembro do Juninho aqui no mesmo dia jogar no Morumbi 2 partidas. Não, mas eu joguei véspera de Ano Novo. Decide aqui, lembra? Palmeiras e Cruzeiro? Sim. Mercosul. Agora sim, a primeira vantagem seria, claro, receber o... Não acredito que colocariam todos para jogar hoje. Não sei. Tudo bem, 3 dias, dá tempo de recuperar e tal. Mas você poder perder uma lesão, uma coisa... O jogo mais importante da história do clube. História do clube, eu acho que ele não arriscaria. Não é porque não daria para recuperar em 3 dias. Daria, mas era melhor não arriscar. Eu acho que ia ser um time... Eu acho que também há um pouco de reclamação do gol do Atlético Paranaense. Mistura tudo, né? Sim, mas aí assim... Acho que pesa muito a história dele não jogar, que o Zinho se referiu, dos outros diminuírem. Porque aí o Bragantino, vai que ganha o Bragantino, vai que ganha o Flamengo. É psicológico, mas você fica... agora tá só 4 pontos. Não, mas peraí, só pra gente desenhar aqui isso pra quem tá assistindo a gente. Sim. Eu vou colocar os motivos do Botafogo e vou colocar a tabela. A gente separou a tabela desses clubes, porque, coincidentemente... por conta do pedido do Flamengo de jogar no Maracanã contra o Bragantino, Flamengo e Bragantino também não jogarão na rodada seguinte. Então, eu não sei o quanto que mexe no alto da tabela. Mas primeiro aqui, os motivos do Botafogo. O Fortaleza reserva, é o que vocês estão falando. Isso era obviamente, a maior vantagem no meu entendimento do título. Do meu entendimento, eu tô lendo embaixo, do meu entendimento do pedido. A aproximação dos adversários pelo título. Isso para mim, não vai ocorrer. A não ser que o Palmeiras, que é o único que vai jogar... O Bragantino joga agora, quarta-feira. E o Botafogo não vai jogar. Mas na rodada seguinte, deixa eu acabar de ler pra gente fazer esse debate. Manter o ritmo de jogo. Isso foi um pedido dos jogadores, que eles reclamaram que agora vão ficar sem ritmo de jogo por conta desse tempo sem partidas.
E aí, data FIFA... Não vai jogar no meio de semana, mas vai jogar no fim, né? Vai jogar no fim. Só para entender. É só uma semana, né? Não vai perder ritmo, mas enfim. E aí os possíveis desfalques, que foi o que o Zinho já citou. Ali, ó, perda da data FIFA para descansar e treinar. Ok. E o que pode ser convocado. Eu acho que não deverá, né? É um bom senso do Diniz, né? O Botafogo na reta final vão faltar 4 jogos, vão faltar 4 rodadas depois dessa data FIFA. Mas aí você está contando muito com bom senso. Mas aí os jogadores que são prejudicados, né? Mas 4 jogos para ser campeão, desculpa, PR e Adrielso, Tiquinho, no ano que vem vocês vão. Agora você mas quer ir se lá? não tivesse o adiamento... Hein? Me desculpa, mas se não tivesse o adiamento... Corria o risco deles irem para lá, machucar e perder as 4 últimas rodadas. Eu acho que o Botafogo não devia nem liberar para Izinho, independentemente disso. Com precaução, depois de tantos anos para ganhar então um título. ninguém vai liberar. O Palmeiras não vai liberar, o Flamengo não vai liberar. Não, estamos falando faltando 4 rodadas. Se o Botafogo tiver 7 pontos de vantagem, é um candidato mais forte ao título, podia falar, não, desculpa, não vou deixar. Até porque, assim, também ninguém é titular ali, né? Os que foram ali. O Adrielso foi uma necessidade do Nino. O Adrielso foi chamado. Tá, titular da seleção. Da seleção. Eu ia falar como assim. Não. O único ali que eu acho, assim, que vai ser uma pena é o Tiquinho que a gente vem pedindo. Realmente eu gostaria de ver. E aí ele vai jogar, né? Ali você colocou lá, descanso na data FIFA será interrompido. É exatamente que seria para treinar e esse jogo deve cair no meio. Então acho que é o 4º item que você pôs ali. E aí tudo bem. É lá, ó. Perda da data FIFA para descansar e treinar, porque aí vai ter que jogar esse jogo ali no meio. É por isso que está falando ali, vai perder a data FIFA. Essa é uma outra perda significativa, talvez. Que eles podiam ficar 10 dias folgados se preparando para uma reta final. Porque, se eu não estou enganado, depois a gente confere aqui e repito, só vão faltar 4 rodadas após a data FIFA. Então é reta final mesmo, e não sei quantos pontos até lá o Botafogo estará na frente, o Bragantino, o Flamengo, quem chegou, quem não chegou. E aí eles... Concentração total, por isso que até falo, o Botafogo não vejo interesse nenhum em ceder jogador para a seleção numa reta final Nesse dessa. Momento, né? O jogador fica meio sentido. Mas aí é o que o Tetra falou, né? Porque aí o jogador, será que ele não quer ir? Porque é a seleção brasileira. É uma gestão nova, a gente não sabe ainda o que vai ficar e tal. Tá botando a mão numa taça, tá bom, vai lá se arriscar, ok. Pro Tiquinho, eu morro de dó, que eu gostaria de vê-lo lá, mas enfim, pode ser que ele seja convocado, a gente até peça, até porque tá precisando dele lá mesmo. Que os 9 que estão na seleção não estão resolvendo. Eu não quero nessa questão. Mas aí ele já não vai, né? Aí ele não vai. Porque você acha que o Botafogo, se vai jogar contra o Fortaleza na data FIFA, não vai pedir para não ceder os jogadores? Então são duas coisas que estão contraditórias. Eu tô vendo só a cara do Zinho. Eu vou ceder o Adrielso, eu vou ceder o PR. Peraí, gente, eu vou ceder o Adrielso, o PR e o Tiquinho para a seleção e eu tenho um baita do jogo contra o Fortaleza lá em cima em Fortaleza. Não, o próprio Botafogo vai falar, me dispense disso aqui. E aí vai conversar com os jogadores e falar, espera aí, você vai perder o jogo. Porque se continuar assim, o jogo será no meio da data FIFA. Então ele vai precisar desses 3. Então esquece a história de seleção. Brasil, Colômbia e Barranquilla, né? e Brasil e Argentina. E depois Brasil e Argentina no Maracanã. São os jogos da seleção brasileira. Aí ele vai ceder o PR para ficar lá assistindo do banco, o Adrielso do banco e talvez o Tiquinho jogando. Eu acho que o Botafogo vai pedir para não convocar ninguém, porque ele vai ter o jogo com o Fortaleza. Mas a gente já criticou Só quero ressaltar 2 coisas. Primeiro, se o jogador for convocado, ele é obrigado a ir porque é data FIFA. É verdade, bem lembrado. Mas isso que o Zinho está dizendo é o seguinte, o Palmeiras, o fulano, não, esses times não irão jogar. Só o Botafogo que vai jogar. Então os outros não têm por que pedir licença. Quem liberação? Só o Botafogo e o Fortaleza. Mas eu falei porque vocês comentaram que assim, vai faltar tantos jogos para o final, eu acho que o Botafogo não tem nem que ceder. Aí que eu entrei com a falar, então, os outros times podem estar brigando com o Botafogo também, então vai pedir para não convocar. Não é por causa do jogo contra o Fortaleza. É que eu entendi que vocês comentaram que, pelo Botafogo estar com uma vantagem, faltando 4 jogos para acabar o campeonato, tem que pedir para não convocar. Não, se tiver o jogo e vai ter, aí, claro, eu acho que nem convocados serão. Nem convocados serão. Só que eu acho que tudo passa porque o jogo não será realizado hoje. Esse problema todo estaria sanado, não teria nenhum tipo desse problema, nem de debate, se o jogo acontecesse. E eu acho que tinha que acontecer. Mas agora acho que os argumentos ali, tirando o ritmo de jogo, tirando o ritmo de jogo, agora tem regulamento. Sim, mas os jogadores não jogaram 90 minutos no domingo. Os jogadores não jogaram 90 minutos no domingo. Jogaram 40 minutos e olhe lá.
Jogaram não, entraram no campo, que foi um fiasco. Nem sem jogo torcida, teve. o jogo perdeu todo tipo... Perdeu toda a concentração pro jogo. Era melhor ter cancelado esse jogo. Ah, não pôde jogar? Então não vai jogar no domingo. Agora, ainda puniu porque não jogou com torcida. Ah, porque tinha outra torcida. E teve problema e teve morte. Sem o Botafogo ter torcida, porque a torcida do Vasco e do Flamengo, alguns vândalos, que eu não classifico como torcedores, fizeram aquilo ali que morreu uma pessoa. Então o Botafogo, na minha humilde opinião, está sendo prejudicado e eu estou com o Tiquinho. Eu acho que ele posta porque ficou na dúvida do gol, estava impedido ou não, Pablo? Tinha VAR ou não tinha VAR? E além disso, todo o contexto que chegou para não ter o jogo, para não ter o jogo hoje. O os Atlético também reclamou do gol do Tiquinho, vencendo, do Tiquinho. Não, peraí, os adversários... Galera, eu concordo, assim, era pra ter o jogo, isso daí é bem nítido, né, porque não foi um jogo de 90 minutos, foi 40 minutos muito xoxo, um joguinho bem morno mesmo, né, e na minha opinião, o principal prejudicado é a equipe do Botafogo, porque pegaria a equipe do Fortaleza com uma equipe alternativa e a chance do Botafogo vencer esse jogo seria grande, né, e o grande problema foi o estádio do Nilton Santos, o problema que teve com a energia, esse foi o principal problema, o problema técnico que teve, né, devido a problema de energia, entendeu? Esse foi o grande fator que atrapalhou o Botafogo, entendeu? Fortaleza vai se beneficiar, na minha opinião, o grande beneficiado é o Fortaleza, porque vai pegar o time do Botafogo no próximo jogo com a equipe titular, né? Porque a equipe do Fortaleza, caso não consiga o título, vai querer correr atrás da vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Isso daí pode prejudicar, porque o Fortaleza pode tirar pontos do Botafogo, entendeu? Eu acho que deveria sim ter o jogo, né? Eu acho que eles também que quiseram também sacanear um pouquinho, não vamos botar esse jogo não, vamos botar depois, né? Na minha opinião tá prejudicando o Botafogo. Pô, se o Botafogo, que é o time, na minha opinião, o time que poderia ser prejudicado nesse jogo contra o Fortaleza seria o Botafogo. Independente do Fortaleza estar com o time reserva. Por quê? O Botafogo jogou no domingo. A alegação podia ser, jogou no domingo e tal. Na minha opinião seria o Botafogo, pelo desgaste. Mas não, os caras não deixaram jogar. Poderia falar, não, o Botafogo quer jogar, deixa os caras jogar. Pronto, vai lá jogar, menos um jogo adiado, menos um problema pra gente. Menos um problema na agenda, mas não. Né? Os caras preferiram adiar o jogo. Na minha opinião, prejudica o Botafogo, principalmente porque o Flamengo joga na rodada. O Flamengo pode diminuir para 6 pontos. O Botafogo vai estar com um jogo a mais, beleza, mas não tá com os 3 pontos. Aí o Botafogo, quando for jogar contra o Fortaleza, vai jogar pressionado, que vai precisar vencer, porque vai ver seu rival encostando na tabela de classificação. Eu já vi acontecer isso em outros campeonatos, entendeu? Isso daí é muito ruim, né? Não é a primeira vez que acontece, não é só com o Botafogo, né? Infelizmente, tá prejudicando o Botafogo. Eu queria, galera, que vocês colocassem nos comentários se vocês acham também que esse jogo adiado prejudica o Botafogo. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. E não tem também só esse problema também do Botafogo ter esse jogo adiado, mas também o jogo que vai acontecer entre Botafogo e Fortaleza vai ser dentro da data FIFA. E Botafogo pode ter 3 desfalques, pode ter o PR, Adrielson e também o Tiquinho Soares, caso for convocado para a seleção brasileira, coisa que eu não acredito que vai acontecer, né? Mas pode acontecer sim, a fase dele é boa, né? E de repente pode pintar na seleção brasileira e assim, e o time do Botafogo pode ter esses desfalques aí contra a equipe do Fortaleza, e nesse jogo o Fortaleza pode se beneficiar pelos desfalques da equipe do Botafogo.